a ação sanadora daquela área que está enferma. Então, quando Deus ele quer tratar conosco, Ele toca nas áreas que estão enfermas da igreja. Você entende isso, meu irmão? Deus ele toca na área que está enferma. Ah, sim, mas aqui dói. Se dói, não tem problema, porque é a área que Jesus quer atuar para curar a gente. Eu tenho que entender isso. Porque, amados, nós não podemos ser uma igreja do faz de conta. Tudo está normal, tudo está bem, Deus enche o teu povo de bênção e tudo fica por isso mesmo. Jesus volta e fica metade da igreja aqui. Se você teve medo da pandemia, você não tem noção do que será a grande tribulação. Vamos lá. Mas hoje nós estou trazendo essa palavra aqui, amados, porque nós precisamos, obreiros, nós precisamos de orar. Líderes, nós precisamos de ser homens de oração. Nós não podemos ser pessoas de cultos. Nós temos que ter disposição, vencer algumas barreiras que nós temos, do desânimo, do descaso, da despriorização, para estarmos na reunião de oração quando a gente pode. E oração congregacional, isso é importante. E é disso, amados, que nós vamos estar falando hoje aqui também, nesse momento aqui. E o título da ministração hoje seria os 3 movimentos de uma igreja triunfante. O primeiro movimento chama-se o movimento da palavra. A palavra é a primeira que chega, a palavra de Deus é a primeira que chega em qualquer lugar. A palavra, por isso que a gente tem que valorizar. E quando está tudo errado, é a última que sai. E para consertar, é a palavra que volta de novo. Tudo começa com a palavra. Tudo começa. A criação começou com a palavra. Todo o projeto de Deus começa com a palavra. Jesus ele veio aqui e ele trouxe inicialmente uma palavra. E ele disse que ele era a palavra. Porque a palavra, ela é a base, ela é o ponto de partida de tudo. Então, o primeiro movimento que se instalou no ministério de Jesus foi o movimento da palavra. Jesus ele não começou o ministério dele fazendo milagre. Ele começou o ministério com a palavra. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Essa foi a primeira pregação de Jesus Cristo. E foi igualzinha a pregação de João, que pregou a mesma coisa. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. A palavra, chegou um governo novo aqui, um governo que veio do céu. E esse governo, ele traz tudo, ele traz leis, ele traz autoridade, ele traz justiça, ele traz sabedoria, ele traz criação, ele traz ciência, ele traz amor, ele traz tudo. Então está dizendo, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Então esse foi o primeiro movimento, é o movimento da palavra de Deus. Aonde ela chega, ela é uma semente e que ela começa a mudar a forma de ver, a forma de pensar das pessoas. Por isso que é importante, amados, nós estarmos sempre com a palavra. Eu estava terça-feira ministrando no centro de convenções. Nós geramos uma palavra agora chamada Eu Sou Raiz. Isso é uma moda que surgiu agora aí, né, no linguajar das pessoas. E essa palavra Eu Sou Raiz, você vai encontrar gente da música popular dizendo que é raiz. Você vai encontrar no YouTube aí, médico dizendo a diferença do médico raiz do médico Nutella. E você acha até engraçado, mas ele está dizendo, o médico raiz, o que ele é? O médico raiz, ele come na marmita, no corredor, ele dorme na maca do paciente, no quarto que está vazio. Aí tá dizendo, o médico Nutella não, ele tem o quartinho dele, com ar-condicionado, leva a comidinha que a mamãe fez, não sei o que e tal. Aí vai fazendo a brincadeira, falando quem é raiz e quem não é. E nós trazemos esse negócio para dizer, eu sou crente raiz. Nomes que a gente cria. Mas eu vou para a palavra de Deus. Jesus diz, eu sou a videira e vós os ramos. Então você não é raiz, você é ramo. Você vai no livro de Apocalipse, no capítulo 22, Jesus diz assim, eu sou a raiz, a geração de Davi. Ele está dizendo, eu sou a raiz. Então eu não sou raiz, porque alguém definiu maior do que eu que é a raiz. Então Cristo diz, eu sou a raiz. Eu sou a geração de Davi. Estão entendendo? A palavra, ela vem para corrigir a gente. Ah, pastor, mas é um hábito que está aí. A gente fala assim, como querendo dizer, mas é o significado das coisas. Porque a palavra raiz, em matemática, significa uma operação algébrica.
Quando você fala em botânica, você está dizendo que é a parte inferior da planta, que absorve, que segura a planta no solo e que absorve seus nutrientes. Quando você fala em filosofia, raiz quer dizer fundamento, quer dizer conceito. Então você vê que cada área que você navegar, a raiz já tem um significado. E na Bíblia, Jesus quer dizer, ele é fundamento. E ele está dizendo, por isso ele diz, eu sou a raiz. A palavra, ela vai corrigindo a gente, senão você começa a declarar alguma coisa que você não é. Então a palavra, ela é, por isso que a Bíblia diz que a palavra, ela é a verdade. Então onde a palavra chega, ela chega instruindo a gente qual é o governo, como o governo do céu pensa acerca de determinado assunto. Então, quando nós nos divorciamos da palavra de Deus, hoje em dia tem a teologia do achismo, todo mundo acha que é teólogo, e nem todos nós somos. A Bíblia diz que deu uns para doutores, outros para mestre, cada um para uma coisa, nem todos somos. Nós estamos num tempo em que a leitura bíblica ela é baixa no meio cristão. Nós vivemos da teologia do achismo, e a gente vai fazer uma peneirada e você descobre isso. Sobretudo quando nós estamos fazendo critérios para a separação de líderes e obreiros. Isso é um critério bastante sério. Eu fui um dos que introduzi dentro do nosso campo aqui em São José dos Campos um questionário para a gente poder saber quem são as pessoas. E no campo de leitura bíblica, eu fiquei surpreendido que 70% dos candidatos a obreiro nunca leram a Bíblia uma vez. Mas isso é uma amostra da igreja. A gente lê assim pedacinho, lê um textinho aqui, um pedacinho ali, e não conhece a palavra. Então, amados, o primeiro movimento que abre porta para os outros movimentos que nós vamos falar aqui, às vezes está fechado. E nós estamos com uma falsa sensação de autossuficiência e de conhecimento, quando na realidade nós estamos bloqueados por muita ignorância. E muita teologia do achismo. Amados, a palavra de Deus, ela é extraordinária, mas para você conhecê-la, existe um método para isso. Existe um método teológico que é para você conhecer, que eu chamaria de hermenêutica, é você saber o que está escrito acerca de Deus. E depois vem o chamado método devocional, é você deixar o Deus que escreveu habitar dentro de você, revelar-se a você, para depois você entrar na homilética, que é você agora falar daquele que você conhece, que se revelou a você, e agora você transmite corretamente. Nós precisamos voltar às origens da palavra de Deus, o que a palavra de Deus ela diz acerca das coisas. Não o que as pessoas interpretam, às vezes, erroneamente. Vou dizer uma coisa, estamos vendo num tempo em que emocionar-se é mais atrativo do que pensar. Para a gente, um culto avivado é aquele culto que emocionou, chorou e etc e tal. Eu fico imaginando quando Jesus ele ensinava aquela multidão sentada e ele andando no meio das pessoas, trazendo as palavras de reflexão. Era um silêncio, porque todo mundo queria ouvir o que ele estava falando. E quando terminavam de ouvir, dizia assim, mas quem é esse que fala tendo uma tal sabedoria que não se vê na face da terra igual? Quem é este? Porque as pessoas ouviam o que Jesus estava falando. Não era uma reunião de emoções, mas era uma reunião onde as pessoas tinham que pensar acerca do que Jesus estava falando. E Jesus forçava ainda mais o pensamento. Eu vou agora falar por parábolas. Eles vão ter que buscar essa comparação e fazer um raciocínio para que eles possam compreender num nível mais profundo aquilo que eu quero falar. E se aqueles que não compreenderem estiverem interessados, eles virão atrás, porque a palavra ela não está em promoção. Virão atrás e dizem, me explica o que é isso. Interesse. Quando Jesus fala que nós não devemos lançar pérola aos porcos, é exatamente isso. A palavra de Deus, ela é uma riqueza. Amados, o único livro que tem a palavra que leva para o céu é essa aqui, não tem outro. A morte está aí, tem um cemitério aqui atrás, e você sabe disso,
é o lado real da vida, mas para entrar no céu, amados, e todos nós um dia passaremos pela morte, Jesus não voltar antes, mas é só isso aqui que leva para o céu. A palavra que leva para o céu está aqui. Não tem outra. De todos os milhões e bilhões de livros que já escreveram ao longo da história, só tem um que revela o caminho para o céu. A palavra de Deus. E não adianta, nós estamos vivendo num tempo em que a nossa mente está sendo bombardeada. E às vezes você deixa a sua mente ser bombardeada. As redes sociais fazem isso com a gente, a televisão, meio de comunicação de modo geral, as linguagens correntes, e enfim, nós estamos num mundo de comunicação e que transita muitas coisas pela nossa mente. E que às vezes elas distorcem a verdade que está conosco. Há muitas ideologias circulando no mundo hoje, e que ela está tirando de nós a percepção de que a palavra de Deus é a verdade e que nós precisamos viver debaixo da verdade. Vou dizer uma coisa, o nome fake news, ele anda tão mais forte no meio das pessoas, e até mesmo no meio de igrejas, mais forte do que a palavra. Parece que o nome fake news chama atenção, tem agora a CPI do fake news, o Supremo Tribunal do fake news, não sei o que lá, do Alexandre Moraes do fake news, e fica esse nome para lá, para cá, para lá, para cá. Amado, isso aqui é um lixo. Nós temos que nos ocupar com a palavra de Deus, onde está a verdade revelada. Nós nos ocupamos com tanta... Eu fico olhando hoje, hoje existe o jornalismo do vazio. O elemento é capaz de escrever 2 páginas de jornal e não dizer nada. É o discurso do vazio. E às vezes você fica lendo aquela coisa assim, para ver se acha alguma coisa, não tem nada, não tem nada, não tem nada. E às vezes assunto dos mais simplórios, que não tem nenhum significado para a vida, mas estão lá. Mas tudo isso congestiona a nossa mente. E quando você precisa da verdade, a sua mente parece que já está cheia. E a verdade, quando bate lá e fala assim, não tem espaço, já está cheia de conceitos, de tantas coisas que passaram por aí. E como a velocidade hoje é alta das informações, não dá tempo de você filtrar, entrou, ficou e você segue a maioria. Nós vemos hoje no chamado efeito manada. Para onde a maioria vai, a gente vai atrás. Seja ela filosófica, seja na cultura, seja até nos modelos litúrgicos. Sem uma reflexão, será que é? Porque nós estamos olhando a palavra de Deus com muitos filtros e nós estamos nos tornando crentes numerosos, porém superficiais. Porque o movimento da palavra no nosso meio está fragilizado. Mas Jesus falou que viria um tempo que seria as coisas assim. E esse tempo chegou, só que ele chega devagarzinho e nós vamos nos adaptando à realidade que vai nos sendo imposta. E você vai ver, parece que a palavra vai perdendo a força dela ao passar do tempo. Ou seja, nós entramos num local, num ambiente, num tempo histórico, e parece que há uma força para tentar desidratar a palavra de Deus, e você vai ver, parece que é uma coisa murcha, pequena. O movimento da palavra é ele que resgata. Eu fico olhando, eu estou estudando o livro de Ezequiel, um livro muito profundo para a gente estudar, e eu vejo, Deus levanta Ezequiel, como as pessoas ignoravam a palavra. Você olha o livro de Jeremias, que eu acabei de estudar, mas como as pessoas ignoravam a palavra. Ou seja, quando os corações começam a tornar-se endurecidos, porque estão debaixo de muitas influências, e as pessoas aceitam essas influências, elas geram referências, e a partir daí, a hora que a palavra de Deus ela chega, todo mundo olha, deixa para lá vem essa palavra, lá vem de novo, lá vem essa palavra que diz que tem que santificar, buscar a Deus, enfim, você começa a sentir que a palavra é mais uma influência que está sobre você, no meio de tantas, e que ela não tem prioridade. Mas é interessante, amados, que a palavra de Deus, ela é sempre a palavra de Deus. Eu disse, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Isso significa que tudo aquilo que Jesus falou se cumprirá. E as pessoas falam assim, mas eu estou aí, né? Vai cumprir, eu saio daqui, da porta para fora ali e tal, né? O mundo é outro.
O inimigo está tentando confundir muitas pessoas, porque ele sabe que a palavra, ela é a porta de entrada para tudo que Deus tem no seu reino para as nossas vidas. Igreja do Senhor Jesus, essa palavra é para nós. Quanto que vale isso aqui para você? Quanto que vale? Vou dizer uma coisa, muitos de nós têm mais hora de WhatsApp do que disso aqui. E de coisa que não serve para absolutamente nada. Não vou dizer que você não deva olhar, porque virou um meio de comunicação importante para a gente. Não vou dizer que você não vai ver um vídeo ou outro lá do YouTube, tem coisas que às vezes são interessantes lá também, e até descontrativas. Amados, mas isso aqui, a verdade está aqui. A verdade está aqui. Nós temos que sair do nosso mundo emocional e entrar no mundo da reflexão. E a palavra, ela vem no mundo da reflexão, ela não vem no mundo emocional. Amados, tem pessoas aqui no nosso meio agora que estão me criticando. É para você essa palavra também. É para você essa palavra. Porque está tocando na área que te dói. E é lá que Deus quer curar você. Primeiro movimento é o movimento da palavra. O segundo movimento é o movimento de oração. Amados, nós temos que ser despertados para buscar ao Senhor. Nós temos que ser despertados. Nós temos que entender que estar na presença de Deus gera em nós algo extraordinário que nada nesse mundo pode oferecer. Movimento de oração. E é o que aconteceu quando Jesus disse ficar em Jerusalém, e isso estava aqui na palavra que foi lida hoje, em Atos 1,14, está dizendo, e todos, vou começar no versículo 12 aqui do capítulo 1 de Atos, diz assim, então voltaram para Jerusalém, do monte chamado as Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância de um caminho de um sábado. E entrando em Jerusalém, subiram ao cenáculo, no mesmo lugar que fizeram a ceia, onde habitavam Pedro e Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, o filho de Tiago. E todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplica. Ou seja, o movimento da palavra, Jesus tinha proporcionado no meio daquela geração, daquela população, e os apóstolos que receberam as últimas instruções de Jesus, que seria o último movimento da palavra, que Jesus deu fisicamente para eles. Ficar em Jerusalém. E Jesus sobe aos céus, liberando sobre eles ainda o movimento da palavra. E Jesus sobe aos céus assim, agora eles entenderam que tinha que entrar no segundo movimento, que era o movimento de oração. E eles foram para o cenáculo e ficaram lá até que o terceiro movimento aconteceu, que era o movimento de poder, que é a chegada do Espírito Santo que nós estudamos hoje aqui. Maravilhoso isso. A igreja precisa, então, estar o tempo inteiro vivendo esses três movimentos. O movimento da palavra, o movimento de oração e o movimento de poder. Se você perder um desses movimentos, você passa a ser uma pessoa, uma igreja deformada. Exatamente isso. Nós passamos a ser uma igreja deformada. Imagina que você é uma igreja que tem a palavra, todo mundo aqui é teólogo, tem títulos, etc. e tal, doutorado, mestrado, pós-doutorado, etc. e tal. E nós achamos que nós somos os donos da palavra. Mas você não tem um movimento de oração e você não tem um movimento de poder. Nós seremos apenas intelectuais. E neste sentido, nós não somos diferentes em nada dos professores da Pontífice Universidade Católica, que fizeram doutorado no Vaticano, fizeram doutorado em Israel, e são, enfim, têm as suas... Nós não somos em nada diferente deles, talvez até piores, porque eles têm títulos que nós não temos. Eles vão mudar o mundo com isso? Não. Vamos lá, você tem só o movimento de oração, você não tem nem a palavra nem poder. É possível isso acontecer. As pessoas vão te chamar você de fanático. Porque você não consegue nem explicar por que você está dentro do movimento de oração, porque é a palavra que te ensina isso. Você vai cair no campo dos fanáticos que não tem sentido. Ou então você passa, vamos lá, você vai no último caso, você tem só o poder. Você não tem, isso aqui é uma hipótese absurda. Você não tem nem a palavra, nem a oração. Então, você não terá poder também.
Na realidade, esses três movimentos, eles caminham juntos. Então tem que ter o movimento da palavra o tempo inteiro, dando a direção. O movimento de oração é buscando de Deus o ajustamento a essa direção que Deus dá. E você, quando está com a palavra, e você busca em oração o ajustamento, o alinhamento com a vontade de Deus, aí Deus fala assim, opa, esse povo aqui, eles estão dentro de um critério para que eles sejam cheios do poder e autoridade. Eu estou dentro da Bíblia, eu não estou criando, não. Eu estou dentro do livro de Atos, do capítulo 1. Eu estou dentro do livro de Lucas, dos últimos versículos, do capítulo 24. Exatamente isso. Então Jesus diz, olha, eu dei um alinhamento para vocês, agora vocês busquem para que vocês entrem debaixo desse alinhamento, e quando vocês estiverem bem debaixo, aí vocês vão ver que vai derramar uma carga de poder sobre vocês, aquele nosso dunamis, aquele poder explosivo que ninguém segura vocês. A igreja precisa disso hoje. Não adianta nós crescermos em números. Nós hoje, em torno de 40 milhões aí, na população, quase 50 milhões, o Brasil seria outro se nós estivéssemos trabalhando nos três movimentos. Seria outro. O movimento da palavra genuína, o movimento de oração sério, que busca comunhão com Deus e dependência de Deus, e uma busca incessante pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amados, 40 milhões de pessoas cheias do Espírito Santo, conhecendo a palavra e vivendo uma vida de oração, amado, a gente não ganha só o Brasil, a gente conquista o mundo. Você imagina 40 milhões de pessoas reunidas, cheias do Espírito Santo. 40 milhões de pessoas reunidas para orar, oração fervorosa, oração de fé. 40 milhões de pessoas sedentas da palavra e buscando viver a palavra. Amado, ninguém segura. Já falei nessa igreja aqui, falo novamente. Quando eu estive com o almirante Lee da Coreia do Sul, ele disse, eu estou muito longe para poder entender o que acontece aqui no Brasil, mas ele me fez algumas perguntas enquanto a gente almoçava. Antes dele ministrar, depois a gente almoçou junto. Ele me disse, qual a população do Brasil? Ele disse, 200 milhões. Quantos crentes? 40 milhões. Por que esse país aqui tem tanta tragédia? Ele disse, com 40 milhões você muda o mundo. Eu falei, eu concordo. E por que vocês não mudam nem o Rio de Janeiro? Por que não muda o panorama do país? Na realidade, amados, se demonstrou que nós estamos com uma fragilidade muito grande. E nós precisamos tratar deste assunto. E a igreja do Senhor Jesus, amados, nós estamos hoje, o culto de ensino, ele é um culto de terapia para sarar as feridas da igreja, para sarar a anemia da igreja, para sarar as moléstias da igreja, para que ela readquira o seu vigor novamente e ela continue andando. Andando poderosamente. Jesus, irmãos, olha só, como é que é a nossa oração? Grande parte delas. Jesus me guarda, Jesus me abençoa, Jesus tem misericórdia, me esconde no teu refúgio, Senhor. É só oração defensiva. Nós estamos vivendo um longo período de oração defensiva. Não tem aquela oração ofensiva. Senhor, enche-nos da tua graça, queremos conquistar novos territórios, Senhor. Senhor, renova as forças dos teus servos, que nós queremos avançar, queremos a cidade para nós, queremos o estado de São Paulo, Senhor, queremos o Brasil, Senhor, dá-nos ousadia, dá-nos mais sabedoria, dá-nos as estratégias, Senhor, queremos avançar, levanta guerreiros, levanta corajosos, levanta missionários, levanta discipuladores, Senhor, levanta homens de poder, que abram a boca e faz a cidade tremer, Senhor, nós não temos oração de avanço, é só oração de recuo. Me guarda, Senhor, eu estou no meu limite. Me esconde, Senhor. Oh, meu Deus. O que é isso? É um sintoma da nossa enfermidade. É um sintoma. E o Senhor Jesus está dizendo, mas eu não prometi o Espírito Santo para vocês ficarem assim. Eu disse que mandaria o Espírito Santo, que é o dunamis, exatamente para vocês agirem ao contrário do que está do comportamento atual. E aí, como é que você vai continuar a partir de agora? Você que está nos acompanhando pelas redes sociais.
como é que você vai continuar a partir de agora? Amados, nós já recomeçamos o nosso trabalho na igreja e tem muitas pessoas que não estão em faixa de risco nem nada e não entraram ainda no movimento do que está acontecendo. Fraqueza, acomodação. Ah, mas por quê? Amado, sabe que esse negocinho aqui chama máscara, não é isso? Parece que nós já estávamos usando a máscara. Agora a única coisa que aconteceu foi que a máscara caiu. E a gente viu realmente quem são as pessoas. Mas já estava assim. Amado, se nós não tivermos um exército de 32 mil, Deus baixa para 10 mil, e daqui a pouco Deus baixa para 300, mas a guerra vai acontecer. Aqueles que entrarem no movimento da palavra, no movimento de oração e no movimento de poder, amados, esses combaterão as guerras do Senhor. Não adianta eu querer mudar o Brasil batendo palma para Bolsonaro, batendo palma para não sei das coisas. Nós vamos mudar o Brasil quando a igreja entrar nos 3 movimentos. E vou dizer uma coisa, tudo passa pela igreja. Ah, irmão, tem muita injustiça nesse país, está todo mundo assim. Sabe por quê, amado? Nós perdemos a força de pregar a justiça de Deus. Nós perdemos a força para denunciar o pecado. Nós perdemos. Ah, irmão, tem muita criminalidade agora, sabe por quê? O inimigo, ele encontrou espaço vazio e ele entrou para dominar e para arrasar, como diz a palavra, roubar, matar e destruir, e a igreja foi recuando, foi recuando. Estava conversando com um pastor outro dia, acho que o pastor Rogério, ele veio pregar aqui. Ele disse, mas de onde você é, pastor Rogério? Ele disse, eu sou de Niterói. Niterói não, já morei lá, agora estou morando aqui em São Paulo. Ele falou, rapaz, eu vou pregar numa igreja em Niterói, num bairro lá, São Gonçalo, região. Quando terminou o culto, um irmão fala comigo, outro irmão também fala, não sei o que e tal, né? E eu ali, o pastor dizendo, vamos embora. Eu disse, mas não, aqui, muita gente aqui quer falar com o pastor que pregou. Eu disse, não, porque aqui nós estamos numa área perigosa. Depois de um certo horário, ninguém mais transita aqui. E a igreja? Se submeteu ao poder das trevas. O poder das trevas limitou o campo de ação daquela igreja. E a igreja aceitou isso. Amados, a igreja, ela é a coluna e firmeza da verdade. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, mas a igreja que está nos 3 movimentos. O movimento da palavra, da oração e de poder. Porque aqui fala a palavra de Deus que os discípulos permaneceram unanimemente, perseveraram em oração. Então eles tinham o movimento da palavra, estavam no movimento de oração aqui, e o Espírito Santo, ele só se manifesta nos movimentos de oração. Estão entendendo? Eles estavam reunidos ali, eu creio que ali o movimento, a base era a oração, eu creio que tinha louvor, tinha palavra, mas a base era a oração, que está dizendo que eles permaneceram unanimemente em oração e súplicas. Então, a base ali, não existe mudanças sem que homens de oração estejam comandando uma ação estratégica de Deus. Não existe. Toda mudança profunda que aconteceu no mundo, se você perceber, mudança do céu, tinha um homem de oração por trás. Pode ver. Todo grande impacto que teve no mundo, tinha um homem de oração por trás. Você olha um Billy Graham, você olha, por exemplo, Reinhard Bonk, que faleceu em dezembro do ano passado, que reunia 3 milhões de pessoas para pregar o evangelho na Nigéria, em Lagos, na Nigéria. Você vai ver, eram homens de oração, homens de jejum, homens de vida consagrada, vida no altar. Deus quer fazer grandes revoluções no Brasil hoje, mas a primeira revolução tem que acontecer dentro da igreja. Não espere as eleições do dia 15 de novembro agora, as eleições que vai ter não sei quando lá para presidente da República, mudar não sei o que lá, que Bolsonaro vai indicar um cara terrivelmente evangélico para o negócio lá. Não conte com isso. Conte com isso aqui, ó, no chão. Ó. Conte com o que está escrito aqui. Cuidado. Nós estamos colocando muita esperança nos homens. Aqueles homens que estavam citados aqui, que foram para o cenáculo,
eles só confiavam no Senhor Jesus. Nós estamos aqui porque Jesus mandou que a gente ficasse aqui. Ele nos deu uma palavra e Ele tem uma promessa de poder sobre as nossas vidas. Mas Ele disse que entre a palavra e o poder tem um movimento de oração que tem que acontecer. Mas o movimento de oração nas igrejas da Assembleia de Deus passou a ser movimento de oração de mulheres. Quem disse isso? Eu louvo a Deus que minhas irmãs, elas são fiéis ao mandado do Senhor. Mas nós, homens, oração na igreja não é para mulher. Já houve caso de eu chegar aqui, ter pastor dentro do carro e dizer: ô, pastor, não vai chegar. Não, eu vim trazer minha esposa para a oração. Que vexame. Eu vi um pastor dizendo que veio trazer a esposa e fica dentro do carro esperando a esposa orar. Não, porque eu já sou meio idoso, já orei, já dirigi igreja, irmão. Agora eu fico aqui só observando. Eu olho para uma mulher, lá no tempo de João Batista, uma viúva chamada, olha, uma mulher mais de 80 anos. Ela vivia na igreja. Olha só, teve 7 anos casada, perdeu o marido. Olha quanto tempo essa mulher, mas ela era uma mulher na igreja. Ela gostava de estar na presença de Deus. E ela não estava lá porque tinha culto. Não, ela ia lá porque naquele tempo era diferente. Ela estava o tempo todo dia orando porque ela descobriu a glória de Deus quando ela estava na presença de Deus. Aí hoje não, fica ali lá de fora. É quando os músicos acabam de tocar, não é aqui no nosso caso, graças a Deus, nossos músicos são diferentes, mas eu estava no nosso centro de convenções, o pessoal acaba de tocar, vai tudo para dentro dos carros, já toquei. Fica lá ouvindo o DVD dentro do carro, esperando o culto acabar, para levar a esposa para casa. Está errado. A gente não compreende nem o nosso papel dentro de um culto. Amados, o movimento da palavra, o movimento de oração e de poder tem que fazer parte da vida de todos nós, individualmente, como líderes, como família e como igreja. Dentro da nossa casa nós temos que privilegiar a palavra de Deus. Não, porque o Jornal Nacional falou, que o Fantástico falou. Amado, tem que ver o que falou isso aqui, ó, a palavra de Deus. Não, porque estão falando, porque não sei o que e tal, fulano diz. Não, o que diz a palavra de Deus? Temos que privilegiar o movimento da palavra na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja. Temos que privilegiar o movimento de oração em nossas vidas, em nossas famílias e na igreja. Vou dizer uma coisa para os irmãos. Líder espiritual que não ora, não tem hábito de oração, ele gera uma família que não tem hábito de oração. Aí vem para a igreja assim. Então, se você juntar várias pessoas assim, você descobre uma igreja que não tem hábito de orar. Porque a origem das pessoas, individualmente, como família, não tem o hábito de orar. Aí você chega na igreja, orar passa a ser uma coisa estranha. Porque a gente só quer movimento, quero evento. Ou seja, eu tô aqui passivamente esperando a hora do show. A hora que entrar a pessoa que é a convidada, aí, fulano está lá. Eu estava num culto recente, a hora que terminou a ceia, todo mundo corre para tirar selfie com o pregador. Porque ele está lá. E ele é político, não sei o que e tal, estou lá. Que coisa terrível. Volta para casa tão vazio quanto entrou. Por quê? Os movimentos da palavra, da oração de poder, não estão operando na vida dessas pessoas. Que Deus nos ajude, meus amados irmãos. Eu estou trazendo essa palavra aqui. A igreja tem uma responsabilidade de instruir e dar oportunidade para que as pessoas exerçam o ensinamento que está sendo ministrado aqui. Eu não posso só passar para você e dizer, tchau, se vira. Não, você vai achar nessa igreja aqui oportunidade da palavra, oportunidade de orar, oportunidade de jejuar, oportunidade de clamar e oportunidade de buscar o batismo com o Espírito Santo. Tudo você encontra nessa igreja aqui. Nós somos pequenos, somos vasinhos de barro, eu não sou melhor do que ninguém aqui, amados, mas essa igreja aqui é uma lâmpadazinha pequenininha, mas a lâmpada está acesa aqui e o Senhor vai aumentar a intensidade dela. E você é convidado, você, seus filhos, a sua família, você obreiro que está ao alcance da nossa administração aqui agora, você líder,
que está desanimado, venha, entre nos movimentos de oração. Amado, toda dificuldade que nós temos na vida, ela pode ser resolvida através do ministério da oração. Ah, mas Deus vai dar uma solução completa sim para você? Às vezes Deus não te dá a solução completa, mas Ele te dá a estratégia correta que você não tem. Então é desse jeito, mas você vai continuar lutando, mas agora com a estratégia correta, se você crê na palavra de Deus. Então a oração, ela é isso. A oração te livra das lutas? Nem sempre. Às vezes as lutas vão permanecer, mas Deus vai te dar graça e você vai superar, porque a graça vai ser muito maior do que a luta que você está passando. Você tem que entender isso, meu amado irmão. Isso é para crente maduro. Criança, qualquer coisinha faz beicinho. Eu não quero mais. Adulto não. A gente entende, opa, esse negócio é bom. É tutano que está chegando. Não é mais mamão com açúcar. É mocotó hoje aqui, amados. Você não gosta de mocotó? Então tome mocotó hoje. Tem tutano hoje aqui nesse prato para você aqui. Você vai sair daqui pulando igualzinho um carneiro novo. Não é isso? Cheio de tutano de Deus na sua vida. Receba essa palavra, meu irmão. Receba, minha irmã. Sai desse negócio, larga a capa para lá e sai atrás de Jesus Cristo, filho de Davi. Ele está aqui para te receber. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor Jesus. Deus está nos dando instrumentos de vitória para você se levantar, para você avançar, para você conquistar novos territórios. Saia dessa paralisia, em nome de Jesus. O diabo, ele fica lutando para tentar paralisar a igreja. Assim, não precisa de eu lançar muito pecado. Não, eu tiro simplesmente a visão deles da palavra, a visão da oração, e eles para esquecerem o Espírito Santo de Deus. Isso é suficiente para eu ter uma igreja que ela não faz absolutamente nenhuma diferença onde ela está. E fala, eu vou tirar do coração das pessoas o valor da palavra, vou tirar do coração das pessoas o orar, vou tirar do coração das pessoas que o Espírito Santo é o dunamis. Eu vou tirar isso e eles vão reduzindo, eles vão murchando. Aí eu digo, pronto, eles estão ali, mas eles estão desligados. E eu tenho a chave, eu desliguei eles. E agora deixa eu fazer a farra na cidade. Deixa eu fazer a farra nas famílias. Deixa eu fazer a farra na política. Deixa eu fazer a farra em tudo. E aí nós ficamos se olhando pelo Jornal Nacional. Olha, você viu o que passou no jornal? Se é isso, o diabo ele fala assim, não, eu vou dar publicidade. Eu tenho um agente de propaganda aqui chamado Rede Globo, que vai falar tudo que eu estou fazendo, para você ficar bem com medinho dentro da sua casa mesmo. E nós ficamos lá, você viu? Está perigoso, hein? Ó, cuidado, fora da igreja ali, ó, pode ter um cara ali olhando, hein? Quando você deveria estender as mãos assim, ó, e o cara caía lá no outro quarteirão. Só isso. Você libera uma palavra aqui, o cara cai endemoniado lá na rodoviária. A pessoa trouxe a oração aqui, você ora aqui, ele cai lá na rodoviária. Aí você vai ver, tá vendo? Enquanto eu estava orando, aquilo lá caiu. Mas é isso que Deus espera de nós. Amados, é assim, quantos casos que a gente tem aqui? Ah, meu vizinho está me incomodando, assim, assado. Era você estender as mãos, Senhor. Aqui está o teu servo. Eu repreendo esse demônio que tira a nossa paz aqui. E você perceber que aquele negócio acessa. Essa é a vida de quem tem autoridade, que passou pelo movimento da palavra, movimento de oração e movimento de poder. Você não usa as armas do mundo. Você usa as armas que o Senhor Jesus disponibilizou para a gente. Nós estamos encerrando esse nosso momento aqui agora. Mas leva essa palavra no seu coração. Os 3 movimentos. O movimento da palavra, o movimento de oração e depois vem o movimento de poder, que nós estudamos hoje aqui de manhã. Você que está nas redes sociais nos acompanhando, venha para a escola dominical. É diferente. Porque quando você está na igreja, você vê o que Deus está fazendo aqui no meio do povo, o que as redes sociais não te mostram. Ela mostra limitadamente o rosto de quem está falando. Mas o que Deus está fazendo no meio do povo aqui, você tem que vir para cá para você poder ver.
Pode ver que onde Jesus estava tinha sempre uma multidão. Por quê? Jesus, ele atrai as pessoas. E Jesus estava ali com a palavra, ele tinha os 3 movimentos na vida dele o tempo inteiro. Jesus, ele era a palavra. E a Bíblia diz que Jesus era um homem de oração. Aonde ele estava, de madrugada, alguém levantava assim, 6 da manhã, aí a cama de Jesus está vazia. Cadê ele? Ele levantou às 4, ele está lá no local mais retirado ali, está falando com Deus desde as 4 da manhã. Porque o movimento de oração estava na vida de Jesus. Do início do seu ministério até o final do seu ministério, antes dele ir para a cruz, ele estava exercitando um movimento de oração no Getsêmani. E ele era um homem cheio do Espírito Santo. Ninguém tem dúvida disso. E nós vamos ver aqui, a Natália leu esse texto aqui, do versículo 21. Ela deu até o 21, mas o 22 fala assim: Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus fez por ele no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Aqui está o perfil de alguém que vive os 3 movimentos da palavra, de oração e o do Espírito. Deus quer, amados, que nesse tempo, alguém chega aqui e fala assim, né? Um dia, a gente não está mais aqui, aí alguém fala assim, vocês viram, né, a Adelma, mulher aprovada de Deus, vocês viram maravilhas, prodígios, sinais que ela fazia no meio de nós aqui? Ou então, o Jair, vocês lembram dele? Varão aprovado de Deus, vocês viram o movimento que ele fez aqui, né? O testemunho que ele deixou de sinais, prodígios e maravilha que ele fez em nome de Deus e que todo mundo aqui sabe. Vocês viram a Helena, mulher de Deus, aprovada de Deus? Vocês viram aqui o Cláudio? Vocês viram aqui Paulo, varão aprovado de Deus, né? Cheio de poder de Deus, do Espírito Santo, sinais e maravilha que eles operaram? Vocês viram aqui o Diego? Vocês viram aqui o Gesto? Vocês viram aqui a Irmã Maria? Vocês viram aqui a Andréia? Vocês viram? Amado, ficou registrado aqui quem era Jesus. Aqui deixou qual é o perfil daqueles que vivem os 3 movimentos da palavra. Movimento de oração e movimento do Espírito. Vou dizer uma coisa, amados. A palavra, quando a gente recebe, você tem que deixar ela agir em você. Não resista à palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vem para alegrar, ela vem para consolar, encorajar, mas ela também vem para corrigir. E eu não posso rejeitar nenhuma das formas como a palavra de Deus ela é liberada sobre a minha vida. E quando eu deixo a palavra de Deus ela entrar, ela vai querer fazer mudanças em mim. E você vai sair daqui, aquela palavra ficar no teu coração. Você tem essa área que precisa ser mudada. Aí você vai para o segundo momento de oração. Deus, eu recebi a palavra que me diz que eu preciso de um alinhamento. E eu não estou conseguindo. Tem uma força dentro de mim que me leva para outra direção. E você começa a trabalhar o movimento de oração para que a palavra, ela te redirecione e que a sua rota seja corrigida. Aquele defeito saia de você. É assim que funciona. O movimento de oração é para fixar a palavra em nós e ela produzir em nós o efeito que o céu planejou. Aí quando você alinha tudo isso, aí Deus fala assim, agora chegou a minha vez de comandar, porque você está alinhado, é nessa direção que a gente vai, e agora toma um dunamis em cima de você. E aí você vira um ser explosivo para o reino dos céus. Vamos ficar de pé e vamos agradecer a Deus. Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe você, minha irmã. Leve essa palavra no teu coração. Logo mais nós estaremos aqui, é a ceia do Senhor. É o nosso culto memorial. Venha participar da ceia do Senhor. E Deus tem uma palavra para o seu coração. E o Espírito Santo quer revelar algo também para a sua vida. Vamos orar ao Senhor nosso Deus agora, agradecendo pela nossa abençoada escola dominical. Nós continuaremos com outros professores também ministrando aqui. Estamos ministrando esse trimestre sobre o livro de Atos. É você entrar dentro do livro de Atos e saber que você faz parte do livro de Atos. O livro de Atos começou, mas ele não terminou. Ele começou e agora nós continuamos escrevendo o livro de Atos. Será que nós vamos escrever o livro de Atos com registros mais empobrecidos do que o da igreja primitiva? Como é que nós vamos escrever o nosso capítulo do livro de Atos? Essa é a pergunta que eu e você temos que responder. Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graça por estarmos aqui na tua casa nesta manhã.
Mais uma vez, o Senhor congrega o teu povo para ministrar sobre nós a tua santa, verdadeira, gloriosa e poderosa palavra. Meu Deus amado, que todo impedimento caia, que tudo aquilo que é humano que bloqueia, Senhor, que resiste à tua palavra, caia agora. E que a tua palavra, que é viva e poderosa, espada de dois gumes, ela comece a trabalhar agora, Senhor. Que tudo aquilo que foi liberado aqui, na visão, na revelação do teu Espírito, produza em nós, Senhor, inquietação para mudanças, inquietação para transformações, inquietação para alinhamento com a tua vontade, Senhor, para que o movimento de poder venha sobre as nossas vidas. Pai, despede-nos agora na tua paz, leva-nos em segurança para os nossos lares. Pai, permita que mais tarde estejamos aqui no nosso culto memorial, Senhor, celebrando ao teu santo e eterno nome. Recebe-nos agora, Pai. É a minha oração que faço em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Com o amor de Deus, nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações eternas do Espírito Santo repouse sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre esta igreja. E todos que recebem esta palavra diz: Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Até mais tarde. A paz do Senhor. E dê uma paz do Senhor para quem está perto de você aí, daquele jeito que a gente está usando nesse período de afastamento social.